Boa noite a todos. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 34ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 14ª legislatura, solicita ao primeiro secretário que faça chamado dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Edivaldo Luciabel. Faués Salmem. Flávio Luiz Ambrosim, presente. Fernandes Corrêa Leite. Hélio Migliari Filho. José Claudinei Messias. José Roberto Nunes. Oswaldo Barbosa. Salim Mata. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 10 vereadores presentes. Número legal, invocando a proteção divina, declara aberta a presente sessão. Coloque em votação a ata da 33ª sessão ordinária. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos. Comunicado do Ministério da Educação sobre a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Telegramas do Ministério da Saúde, referente à liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Congresso Nacional. A Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização comunica que estarão disponíveis no site do Governo Federal para fins de fiscalização financeira do gasto público os recursos pagos a Ourinhos no exercício de 2008, bem como os recursos empenhados que servirão para futuros pagamentos, referente a projetos que ainda deverão se iniciar. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em atenção ao processo quanto a irregularidades na comercialização de frangos com excesso de adição de água, ocorrido durante o processo de abate das aves. Senhor presidente, todos os ofícios foram lidos. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimentos. Requerimentos do vereador Hélio Migliari Filho, 613/08. Requer informações sobre a existência de projetos voltados à conservação do solo de nosso município. 614/08. Requer informações quanto à existência de programa específico para esclarecimento sobre prevenção do vírus HIV em grupos da terceira idade. Requerimento do vereador Salim Mata, 615/08. Requer a transcrição em ata da presente sessão do teor da primeira moção número 09/2008 da Câmara Municipal de Santa Rita de Cássia, Bahia, que expressa pesar pelo falecimento do Dr. Luciano Correia da Silva. Requerimento do vereador Hélio Migliari Filho, 616/08. Requer informações da Secretaria Municipal de Assistência Social sobre o número de usuários, locais de atendimento e divulgação de programas sociais. Senhor presidente, todos os requerimentos foram lidos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da indicação apresentada. Indicação número 439/2008, de autoria do vereador Hélio Migliari Filho. Indica a necessidade de se efetuar estudos e elaborar a legislação delimitando a altura e a extensão da copa das árvores plantadas em nossa cidade. Lida a indicação, senhor presidente. A indicação que acaba de ser lida será encaminhada a quem de direito para as providências que solicita. Solicita ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Moções de números 1248 a 1257/2008, todas de autoria do vereador Frednes Corrêa Leite. De congratulações a Farmalis, a Farol BR Networks, Loja Seller, Fermac, Ferramental, Ferreira Motopeças, Filé Comércio de Peça, Fenavem, Frex Rent-A-Car, da concessionária de veículo Ford, pelos excelentes serviços prestados à nossa comunidade. Moção número 1258/2008, de autoria do vereador Hélio Migliari Filho, de congratulações ao professor Aparecido Marreira por sua brilhante atuação no projeto Saúde de Ouro,
implantado nas unidades básicas de saúde. Senhor presidente, lida todas as moções. As moções e congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente. Não havendo matérias a serem lidas, coloco em discussão o requerimento de número. Questão de ordem, o vereador Edivaldo Luciabel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvido plenário que os requerimentos e também as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada, salvo algum destaque ser solicitado qualquer dos senhores vereadores. Coloco em deliberação o requerimento do vereador Edivaldo Luciabel. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto, senhores vereadores, se alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo pedido de destaque, coloco em discussão os requerimentos de números 613 a 616 de 2008 e as moções de números 1248 a 1258 de 2008. Em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto o primeiro secretário, o senador inscrito para o uso da tribuna no expediente. Não, senhor presidente. Não havendo orador inscrito para o expediente, suspenda a sessão. Questão de ordem, vereador José Claudinei Messias. Consulta Vossa Excelência, ouvido do plenário, prosseguimento dos trabalhos. Coloca em deliberação o requerimento do vereador José Claudinei Messias. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Aceito pelo plenário. Solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada de senhores vereadores para verificação do quórum regimental. Edivaldo Luciabel, Paués Salmem, Flávio Luiz Ambrosim, presente, Fred Corrêa Leite, Hélio Migliari Filho, José Claudinei Messias, José Roberto Nunes, Oswaldo Barbosa, Salim Mátria, Silvanei Rodrigues, Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 10 vereadores presentes. Havendo número legal, estamos na ordem do dia e, por não termos também matéria a ser deliberada, passamos para a explicação pessoal. Consulto se há algum orador inscrito. Vereador José Claudinei Messias. Com a palavra, vereador José Claudinei Messias, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa aqui presentes, e aqueles que nos assistem ao vivo pela TV Câmara, boa noite. Senhor presidente, primeiramente gostaria de iniciar cumprimentando a todos os pares pela disputa leal e séria que nós tivemos ontem, uma festa da democracia realmente, onde poucos incidentes foram verificados e o resultado na majoritária já refletiu aquilo que tudo indicava, que as pesquisas apontavam. Cumprimentar o prefeito Toshio pela reeleição, primeiro prefeito da história de Ourinhos passando pela reeleição, que possa continuar no mesmo ritmo, né, Excelência? Que ele possa continuar no mesmo dinamismo, na mesma articulação e respeito a todos os segmentos constituídos da cidade, especialmente essa casa, e cumprimentar os vereadores que foram reeleitos e aqueles que vão estar assumindo esta casa, Excelência. Gostaríamos também de deixar claro que até o final da gestão continuaremos exercendo o papel e cobrando algumas providências, Excelência. Há alguns assuntos que ficaram pendentes por parte do Executivo e que geraram até um certo desconforto em algumas categorias da Prefeitura. E um caso que nós vamos citar aqui é o dos motoristas, onde passou-se mais de anos se discutindo, se cobrando nessa tribuna, motoristas da SAI lotando esse plenário da Prefeitura, e nós sabemos que agora a reestruturação já está praticamente pronta e não poderia vir a essa casa por conta do período eleitoral. Se tivesse vindo antes, não haveria problema. Então, deixar essa prestação de contas, nós vamos continuar até o final cobrando essa reestruturação e que se evite as injustiças que nós já verificamos. Essa casa tem um papel importante na correção da reestruturação administrativa, onde Vossa Excelência presidiu uma comissão de assuntos relevantes, mas o poder, a caneta, não estava com a Câmara. Nós respeitamos a forma como foi conduzida,
mas sabemos que muitas coisas têm que ser corrigidas. E o exemplo que eu cito, claro, que nós acompanhamos desde o início, foi dos motoristas. Mas existem categorias como pedreiros e outros que também estão sendo verificados. E nós vamos estar acompanhando, Excelência, para que saia esse projeto, haja uma discussão com as comissões de servidores que foram constituídas para isso, e esperamos que venha o projeto após o período eleitoral e se corrija a justiça, mesmo porque, para que possa valer para o ano que vem, o ideal é que seja aprovada ainda esse ano. Então, Excelência, em rápidas palavras é isso. Mais uma vez, elogiar a Justiça Eleitoral. E aqui em Ourinhos, nós ouvimos, não acompanhei pelo rádio, mas as pessoas que acompanharam, o próprio juiz reconhecendo que não houve problemas mais graves, como muitos lugares foram verificados. Então, é o que nós tínhamos a dizer, Excelência. Obrigado. Consultas mais orador inscrito. Vereador Edivaldo Luciabel. Com a palavra, vereador, por 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham, imprensa. Senhor presidente, ontem foi um dia diferente para todos nós. Nós que estávamos acostumados com um tipo de eleições, ontem foi bastante diferente. Não se via, e aí muitas pessoas nos perguntavam o que é que estava acontecendo. Aquelas manifestações com bandeira, foi proibido camisetas, bonés, brindes, pintura em muro. E uma eleição que chegou no seu final, como bem diz aqui o vereador José Claudinei Messias, foi elogiada pelo juiz eleitoral, por não ter acontecido nenhum incidente na cidade de Ourinhos. Mas uma eleição diferente, senhor presidente. Diferente de tudo aquilo que nós já passamos nesses 20 anos de vida pública. As pessoas chegando, não tendo filas, e até mesmo na hora da apuração, se via assim uma frieza, e até mesmo para saber quais estavam eleitos, os que não e que tinham esperança ainda, foi muito diferente. E eu confesso a Vossa Excelência que, para mim, foi uma eleição onde eu aprendi muito, senhor presidente. Eu pude observar e tenho que ter humildade de dizer aqui de quantas falhas nós temos, de qual é o anseio da nossa população. E eu, nas minhas visitas, eu tenho que dizer, senhor presidente, que eu preciso agradecer muito a Deus. Nós todos aqui precisamos agradecer muito a Deus, porque nessa hora, por mais que as pessoas odeiam falar de política, muitas dessas pessoas abrem suas casas, seus lares, suas residências para receber os políticos, para saber das suas ideias, para saber o que fizeram e o que pretendem. E eu posso dizer a Vossa Excelência que eu aprendi muito nesses últimos dias. Eu aprendi muito e tenho certeza que colocarei muita coisa em prática, senhor presidente, com relação a esporte. Ouvi muitas pessoas ligadas a esporte, e eu creio, está me acenando ali o vereador Dr. Hélio Milhari também, de quanto nós podemos fazer pelo esporte, e nós estamos aqui pensando que nós estamos fazendo. E de uma certa maneira estamos fazendo quando apresentamos documentos, quando encaminhamos pedidos ao Executivo, quando usamos essa tribuna, e algumas coisas não acontecem, mas nós podemos fazer mais, senhor presidente. Conversei com muitos profissionais que estão dentro do esporte. Por exemplo, um dos pedidos foi para que essa casa providencie um congresso técnico
para falar de esporte a cada 3 meses em nossa cidade. Eu achei fantástico aquilo, viu, senhor presidente? Ouvindo professores da natação, professores de judô, professores de karatê, professores de xadrez, ouvindo os profissionais da área, ouvindo as suas reivindicações. Na área da cultura, senhor presidente, eu pude observar a sensibilidade das pessoas que estão ali no comando. O anseio por mais que o Departamento de Cultura, a Secretaria de Cultura, as associações das escolas de música e bailado fazem para a cidade de Ourinhos, eles precisam de algo mais, senhor presidente, que nós podemos fazer. Na área da saúde, por mais avanços e avanços que o prefeito Toshio conseguiu nesses últimos tempos, são nessas visitas que a gente ouve a nossa população e vê falhas gritantes. Na educação, a mesma coisa. E, senhor presidente, quando nós observamos a cada visita que fazíamos, a cada ponto de interrogação que se fazia, a cada reivindicação daquelas pessoas, e ouvimos muito, principalmente das pessoas mais simples, senhor presidente, nos indagando por que elas não poderiam vir aqui na Casa de Leis, por que elas não poderiam vir aqui fazer parte do Legislativo. Então nós observamos que é necessário fazer mais divulgação, que essa casa, então, senhor presidente, o mais que foi feito, por mais que se divulgou, e por isso Vossa Excelência ainda está apanhando muito por isso, mas as pessoas ainda nos pediam, muitas pessoas nos pediam, para que divulgasse mais que essa casa está aberta às segundas-feiras, às terças-feiras, às quartas-feiras, às quintas, sextas, e as pessoas podem vir aqui, cobrar o seu vereador, cobrar o legislativo, fazer suas reivindicações. E eles imaginam, senhor presidente, que essa casa é somente para a elite. Eu senti isso na pele, senhor presidente. E a cada visita que fazíamos, a cada conversa com entidades, com associações, eu posso dizer para Vossa Excelência mais uma vez que me senti uma pessoa que ainda faltou por fazer mais. Eu penso que os senhores vereadores também sentiram isso. Porque todos os dias eram 3, 4, 5 reuniões, e reuniões diferentes, de segmentos diferentes, senhor presidente. E eu pude notar que a população, por mais que a classe política deixe a desejar, principalmente os que estão lá em cima, que vêm aqui uma vez cada 4 anos e depois somem, desaparecem e ninguém vê. Os vereadores são diferentes. Os vereadores estão nas vilas, os vereadores estão nos bairros, os vereadores estão na saúde, na educação, na cultura, na administração, e podem ser um acesso fácil à população. Então eu gostaria de agradecer, esse é um dia de agradecimento, eu gostaria de agradecer aí, senhor presidente, toda a minha família, meus familiares, que a gente deixa mesmo, principalmente esses últimos 90 dias, agradecer aquelas pessoas que nos acompanham, senhor presidente, aquelas pessoas que deixam seus lares também, é como eu disse em alguns comícios, de repente você tem 2, 3 e vai chegando o final nos comícios, você tem uma multidão que está te acompanhando. Agradecer essas pessoas. Agradecer inúmeras pessoas que eu não fazia ideia que elas existiam aqui em Ourinhos e eu passei a tê-las como um amigo agora, pessoas que farão parte da minha vida e estarão me ajudando aqui no Poder Legislativo. Pessoas humildes, pessoas simples, mas pessoas que são de uma certa liderança,
que nos envolveu de uma certa forma, que nós somos obrigados a vir aqui na noite de hoje dizer isso. Eu gostaria de parabenizar realmente a lealdade de todos os senhores vereadores. Gostaria de agradecer aquelas pessoas que nos ouviram atentamente, aquelas pessoas que disseram que daqui para frente vão nos acompanhar. E nós estaremos fazendo realmente reuniões, estaremos divulgando mais o trabalho legislativo, estaremos fazendo mesa redonda, estaremos visitando os bairros, marcando reuniões em bairro, para que possamos ser aquilo que a nossa população necessita, precisa e nos pediu. Gostaria de parabenizar a todos, e principalmente o prefeito Toshio Misato, que demonstrou que realmente tem a população de Ourinhos, teve o legislativo ao seu lado e por isso administrou essa cidade da forma que administrou. E parabenizar a Vossa Excelência também, que eu sinto que eu tenho que dizer isso. Vossa Excelência passou por maus bocados, mas eu tenho certeza que a verdade virá à tona e todos virão isso. Muito obrigado. Consulte-se mais vereador inscrito. Vereador Hélio Milhar Filho. Com a palavra, vereador Hélio Milhar, por 10 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Senhor presidente, sinto-me extremamente honrado por ainda pertencer a essa casa da forma como fui eleito e não considero uma infelicidade não ter sido reeleito. Sinto-me extremamente honrado, sem comparação nenhuma, a questão da diretoria da mesa que comanda essa casa, mas em específico a Vossa Excelência, de forma ímpar, capacitada, na condução política dessa casa. Tenho que agradecer o quanto que aprendi com Vossa Excelência nesses anos. Tenho certeza de quando aqui, na primeira sessão de posse de todos nós, então, sobre o comando, na época, do presidente Messias, nós falamos num verbo sempre no plural. E pegando um gancho, na oratória do nobre colega Edivaldo do Sabel, o nosso grande amigo Vadim, sempre que falamos nessa casa, usamos esse verbo. A casa conseguiu. Citando o exemplo, recentemente fizemos um projeto de um posto de saúde no Orlando Coalhato, mas na figura do nobre vereador Messias conseguiu essa verba. Mas ele, quando esteve aqui, não citou na pessoa única, citou a casa. E assim foi durante a campanha toda, o ambiente, sem nenhuma disputa dos atuais vereadores, que eu achei extremamente ético, aonde parabenizo todos, que realmente continue com essa forma de ação. Tenho aqui que louvar a um grande amigo que eu consegui conquistar aqui. É a figura desse excelente rapaz, o tal chamado Flavinho do Açougue. Tirando um pouquinho o lado formal, mediante, quando estamos aqui, neste palco de oratória, a sua pessoa, Flavinho, já passou a campanha, eu posso fazer um pouco da sua propaganda. Aquilo que você faz para a população carente merece esse seu voto. A cada voto merece. Sou testemunha de quantas vezes você nos levou o paciente que fosse atendido, pediu com um grande carinho, com a sua dedicação
a minha pessoa como médico que sou, e a gente aprende algumas coisas naquela dedicação pura e simples do carente, o qual eu faço há muitos anos, e tenho o maior prazer de continuar ajudando a sua pessoa, lógico, dispensados a todos os demais também, que assim precisarem de mim, mesmo fora dessa casa, apesar que desse discurso, senhor presidente, não é de final. Mas eu faço questão nessa figura do Flavinho, né? A gana dele conseguir aquilo, seja uma luz, um poste, uma consulta, um remédio, e etc., etc., nos inveja de forma assim que nós temos que mudar algumas condutas também. Parabéns, Guri. Parabéns pela sua expressiva votação e que sirva de exemplo a todos os demais pessoas que um dia queiram ser candidatos, mas na forma pura, simples, ética, que consagra a sua pessoa, do qual traz, posso falar também, de berço de casa, aquilo que seu pai fazia. Quando eu era até diretor do posto, o seu pai levava um pessoal para a gente atender, eu fazia questão de atender, mesmo não precisando, por ser diretor de posto de saúde, pela gentileza, né? E isso vem provar que a genética se faz presente na ação do homem, não só no seu caráter intelectual, mas na ação efetiva do bem-estar social. Quanto à diferença de voto que houve entre os candidatos a prefeito, não houve um adversário pessoal, e sim, pontualmente, nesta campanha, e mais nada que isso, porque acredito que ambos os comícios foram sem agressões, a não ser coisas peculiares que são pautadas até entre Barack Obama e McCain. Existe isso no mundo, não deveria de ser diferente aqui. Mas eu acho que pela própria música, da figura do atual prefeito Toshio, a competência dele, né, a toda a juventude que ele tem, realmente está de parabéns a campanha que ele fez. Mas na entrevista dele de hoje, ele é muito, como é que eu posso dizer, muito milimétrico, vamos dizer assim, naquilo que ele quer alcançar em bem-estar à população oriense. Ou seja, ele acha que não tem uma aprovação de 100%, portanto, ele acredita que tem que ter algumas mudanças. Eu acho isso muito peculiar, não que eu deseje, não é nada disso, mas acho que faz-se necessário. Tenho certeza que ainda teremos que aprovar uma lei, aprovar o projeto orçamentário para o ano que vem. Não poderia ser votado em período eleitoral pela grandiosidade que é esse projeto. Mas peço a todos os senhores vereadores e vereadora que examinem esse projeto, venham aqui ratificar, assinar junto com o nobre vereador Vadinho sobre uma melhoria de porcentagem destas verbas à cultura, ao esporte, e assim o que os demais vereadores puderem concluir com emenda. E acho que a população deveria participar também um pouco mais. Só para terminar, senhor presidente, quando durante a campanha estava eu em um local conversando com várias pessoas e sempre conjugando o verbo no plural, depois que a gente encerra a nossa conversa, uma das pessoas perguntaram: o que o senhor fez? Né? E aí eu senti que realmente parece que não há um engajamento da população na questão política, ou seja, no processo da campanha política.
precisaria mais. Precisaria mais. Nós estamos fazendo uma campanha que já, ao meu modo de ver, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, arcaica, né? Eu acho que vale a pena ainda casa em casa. Eu acho que vale a pena ainda indústrias, lojas e lojas, né? Apesar que houveram algumas reclamações a nível de praça central, etc, etc. Mas eu acredito que as categorias deveriam se espelhar, como é feito, por exemplo, aproveitando o gancho do americano hoje, por exemplo, recentemente no jornal, que uma categoria reuniu mais de 4, 5 mil pessoas daquela categoria para conversar com o Barack Obama e etc. Eu acho que é assim que é o futuro nosso. Mas, de qualquer forma, senhor presidente, agradeço muito a sua gentileza no aspecto político dessa casa. Com certeza, o senhor, Vossa Excelência, é um dos grandes políticos da nossa cidade. Agradeço do fundo do coração o meu aprendizado que tive com Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor. Consulta mais vereador inscrito. Vereador Silvonei Rodrigues. Com a palavra, vereador Silvonei Rodrigues, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público, imprensa presente. Senhor presidente, eu quero aqui também fazer alguns comentários. Quero falar de você também, viu, vereador Flávio Ambrosinho, meu amigo. É uma alegria estar ouvindo aqui o doutor Hélio estar falando de você. Você sabe do carinho que eu tenho por você, da nossa amizade há tempo. Nós que chegamos juntos aqui na Câmara em 2000. Mas vai trabalhar assim para lá, viu? Vereador do céu. Mas, senhor presidente, eu agradecer a todos, parabenizar a todos, né? Todos foram bem votados e, como vereadores falaram aqui, da população comparecer à Câmara, isso é muito importante. Vários lugares as pessoas também diziam da dificuldade de ter acesso às informações, várias reuniões, e as pessoas comentavam muito isso. Dificuldade em ter acesso a essas reuniões. Então, não são todas as pessoas, infelizmente, que não têm uma internet. Então, se encontra mais uma televisão, a cabo, uma coisa. Então, tem dificuldade, sim. E aí as pessoas não têm informação. Senhor presidente, tem duas coisas. Uma que me preocupa bastante e uma, em seguida, que me deixa aliviado. Em todas que nós cobramos aqui os 4 anos, toda esta casa, não só esse vereador, mas nós temos algum ponto no nosso município que a população se encontra muita dificuldade. A área da saúde hoje no município, ela está judiando da nossa população. A população mais carente, ela tem sofrido muito, não estou com respeito aos 2 médicos que nós temos aqui, mas nós estamos falando do geral. A população encontra muita dificuldade no atendimento. Muita dificuldade. Em postos de saúde, os horários, não se encontra médicos. Então, é complicado. Então, esse hoje eu colocaria como um desafio pelo atual prefeito e reeleito, que seria resolver o problema da saúde. Porque essa questão vai direto às pessoas mais carentes que são prejudicadas, que precisam no dia a dia. E a situação dessas pessoas é muito complicada. Mas me alivia quando hoje, ouvindo uma entrevista do atual e próximo prefeito, quando ele diz que ele reconhece algumas coisas que tem errado, que a maior virtude é reconhecer que tem alguma coisa que está errado, e foi perguntado da saúde, e ele reconhece que há dificuldade, e ele vai, acredito eu, que vai melhorar. Porque se fez bastante. Não temos aqui que discutir que uma votação, de uma aprovação de um prefeito reeleito, é que foi um bom governo, mas que há falhas. E mostra também que aquilo que nós aqui na Câmara Municipal se cobrava era com coerência, com responsabilidade, porque nós estávamos aqui representando a população. E é o nosso papel, e nós fizemos nosso papel, porque realmente tinha alguns problemas. E o que me alivia, que eu disse, é isso, o reconhecimento, senhor prefeito, que há áreas com alguns problemas,
e que ele deva mexer em algumas peças e vai partir para que se corrija essas falhas. Esse é o nosso objetivo. Nós esperamos um governo muito bom, porque nós colaboramos aqui essa Câmara. O que as pessoas precisam entender quando se fala em Câmara Municipal, e a população talvez não entende como um todo, seja esse de posição, partido, o que fosse, que essa Câmara, composta por 11 vereadores, é responsável de tudo que aconteceu no governo Toshio Misato. Independente de cada um, partidos, posições políticas. Hoje nós podemos falar aqui, passou o período eleitoral, que nós, seja esse que foi reeleito ou não reeleito da Câmara Municipal, nós fomos responsáveis por que aconteceu nesse governo, dessa aprovação da nossa população. Então, isso também, a administração pública, a imprensa, precisa também olhar mais para a Câmara Municipal quando se fala só do governo. Precisa lembrar mais dos senhores vereadores que nós, todas quanto é pancada que se leva, é a Câmara Municipal. Quando se leva benefício é o governo, é o executivo. Mas somos nós que aprovamos aqui as leis, somos nós aqui com pressão de partido, esse ou daquele, cada um dos seus vereadores, aprovamos aqui quase 100% dos projetos do prefeito municipal. O PAC, quando se falava que a oposição votava contra ou favorável, eu fui um dos vereadores que votei favorável e lutei para que isso acontecesse. Então veja a responsabilidade desta Câmara Municipal, desses 11 vereadores. A cada um, aqueles que não vão ficar mais aqui a partir de janeiro, mas todos tiveram uma grande parcela no governo Toshio Misato, nessa aprovação de unanimidade, quase 80%, 70%. E isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser passado à nossa população. Porque eu dizia isso em todas as reuniões minhas. Se faz um bom governo, é porque tem uma boa Câmara, independente de partido político. E a Câmara precisa ser mais reconhecida, e que seja mais esclarecida, e seja mais informada a nossa população. O que é a Câmara Municipal? Porque a Câmara Municipal se recebe tantas críticas e é o para-choque de tudo. E não se pega as partes boas. Sendo nós que debatemos aqui várias vezes, muitas vezes em alguns projetos, e entre nós mesmo. Debatemos aqui entre nós, usando essa tribuna, tomando café ali, ou depois, mas debatemos e chegamos do benefício que levamos à nossa população. Porque aquilo que nós trazíamos aqui era a necessidade da população. E jamais posso deixar de reconhecer, não depois da eleição, e reconhecia isso esses 4 anos aqui, que o prefeito sempre aceitava as críticas, absorvia, e talvez estava seguindo um caminho e pegava outro caminho, porque entendia que aquilo estava errado, voltando atrás, inclusive, em algumas coisas que estavam sendo feitas, que nós, vereadores, talvez não na totalidade, mas que usava a tribuna, mas que dentro aqui se discutia. Todo nós se discutia, e era uma preocupação de todos nós com a nossa população. Se assim a população, em alguns momentos, não entenderam, mas foi assim esses 4 anos de mandato. Não se faz um bom executivo sem um bom legislativo. E o bom legislativo aconteceu nesses 4 anos. Espero eu que o prefeito atual se faça uma nova administração, como foi feita, consertando-se as falhas que nós aqui apontamos, e que a Câmara Municipal, independente de poder e partido, de que for, que tenha a responsabilidade e a obrigação de nos defender o interesse da nossa população, sem ser alguma coisa no sentido partidário. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Consulte-se mais vereador inscrito. Vereador Francis Corrêa Leite. Com a palavra, vereador Francisco Corrêa Leite, 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores,
público presente. Senhor presidente, eu gostaria também de fazer alguns comentários sobre as eleições que se realizaram ontem. Uma grande festa democrática, participação no Brasil inteiro, a população democraticamente escolhendo os seus vereadores, os seus prefeitos. E foi uma grande festa popular, foi uma eleição colorida, uma eleição muito feliz. Nós tivemos a participação de todos os candidatos. Eu gostaria aqui, primeiramente, de cumprimentar, senhor presidente, todos os candidatos que passaram pela eleição aqui de Ourinhos, os candidatos a vereadores, os candidatos a prefeito, que colocaram o seu nome à disposição da população de Ourinhos. É uma grande honra ser vereador em Ourinhos. Ourinhos, hoje, com mais de 103 mil habitantes, Ourinhos, hoje, que elegeu o seu prefeito, elegeu 11 vereadores que vão cuidar do destino da nossa cidade. É uma grande responsabilidade aos eleitos que vão, a partir de janeiro, fazer a administração da cidade. E a participação política é muito importante, a participação de todos. E aqueles que não foram eleitos também participaram, deram a sua cota de participação. Isso é muito importante. Fica aqui, então, os parabéns a todos, senhor presidente, que participaram das eleições. Eu gostaria também de agradecer a população de Ourinhos pela minha reeleição. Fico muito feliz, tenho trabalhado bastante aqui na Câmara Municipal e, Vossa Excelência bem sabe, todos nós colocamos nosso nome à disposição. Infelizmente, por coligações, muitos daqui não foram reeleitos. Por quê? Porque não eram maus vereadores, são bons vereadores, vereadores muito trabalhadores, mas infelizmente as coligações elege 2, elege 3, elege 1, então muitos bons vereadores não foram reeleitos, mas isso não tem nenhum desmérito, nenhum vereador que não foi reeleito não tem capacidade de estar aqui na casa, são conjunturas políticas que fizeram que alguns não fossem reeleitos. Mas fica aqui também os parabéns a esses vereadores que foram brilhantes, participativos. O vereador Esquilo colocou muito bem. A participação do Executivo, o Executivo nessa administração foi muito bem, porque o Legislativo colaborou, e colaborou muito, vereador Safera. A cidade de Ourinhos teve o apoio da Câmara Municipal, uma das melhores câmaras. Espero que a próxima Câmara, e tenho certeza, será do mesmo nível dessa Câmara, porque nós procuramos ajudar o Executivo, demos ideias, criticamos, apontamos, e isso é muito importante. Gostaria de agradecer pessoalmente a população de Ourinhos pela minha votação, pela minha eleição, dizer que fiquei muito feliz mesmo em ser reconduzido aqui à Câmara Municipal. Gostaria de agradecer à minha equipe, aos meus companheiros, amigos, correligionários, que trabalharam bastante para levar a nossa mensagem. A desinformação, senhor presidente, é muito grande. Realmente, Vossa Excelência tem sofrido críticas por ter feito propaganda, não vou dizer propaganda, ter divulgado os trabalhos da Câmara Municipal. Isso é muito importante, porque a população não tem acesso a essas informações. E nós tivemos que ir até a população para fazer essa divulgação. Então, é realmente uma dificuldade muito grande. Fico aqui os parabéns aos candidatos a prefeito, parabéns ao prefeito Toshio Misato, parabéns também ao candidato Claudemir, que colocou o seu nome para a população, parabéns a todos os vereadores e o nosso agradecimento à população de Ourinhos. Muito obrigado. Consulta se mais vereador inscrito. Não, senhor presidente. Gostaria apenas de fazer algumas considerações, até porque, pela primeira vez nesta casa, não me sinto muito confortável, ou ainda, como eu diria, estabilizado emocionalmente diante dos últimos fatos, para fazer um discurso com profundidade. Então, peço até antecipadamente minhas desculpas a todos os meus companheiros, mas, acima de tudo, quero registrar os meus agradecimentos à minha família, aos meus amigos, aos meus colaboradores, aos senhores vereadores solidários ao processo de desgaste que nós estamos sofrendo já há algum tempo, por que não dizer de perseguição. E, enfim, mas eu não poderia deixar também de falar aqui com relação, até porque foi tocado no assunto, e vocês, senhores vereadores, melhor dizendo,
em visita ou em campanha às residências dentro do município, sentiram a desinformação do povo, e nós estamos pagando um preço muito alto, até porque, não sei, de repente escolheram nós. Alguém fala que é a bola da vez, eu não sei o que significa isso. Mas, enfim, nós temos que criar um processo de valorização do legislativo e de informação à população, porque Diário Oficial não informa ninguém. Nós temos colocado hoje a pauta da Câmara no Diário Oficial, a ouvidoria, enfim, os horários de funcionamento, como todos já disseram que me antecederam, mas não informa ninguém. Todos nós sabemos disso e tapar o sol com a peneira, né? E, de repente, nós temos um processo aí em cima por divulgarmos justamente isso, a ouvidoria, os horários das sessões, a pauta dos trabalhos, e nós, como alguém aí fora já disse, somos a bola da vez. Mas, enfim, agradecer a todos aqueles que, direto ou indiretamente, nos ajudaram a termos a votação que tivemos. Mas, acima de tudo, eu saí de uma, não poderia chamar de reunião, mas de um encontro agora à tarde, e vim, como disse o vereador Hélio Milhar, já agradecendo também os elogios recebidos, e vim determinado a esta casa hoje a fazer um discurso com mais profundidade, até esclarecendo algumas situações, inclusive essa questão da imprensa. Mas eu prefiro deixar isso para um momento oportuno, porque eu gostaria de saber por que eu. Alguém saiu uma vez candidato, talvez na eleição passada, e alguém disse, e por que não eu? Agora eu pergunto, por que eu? Né? Mas isso, na hora certa, nós vamos esclarecer. Mas eu queria, acima de tudo, muitos me disseram hoje, você tem que bater nisso, bate naquilo, bate naquele outro, no outro, naquele fato, enfim, eu teria que sair batendo em muita gente. Mas não vou fazê-lo nesse momento. E vocês que me acompanham já praticamente há 15 anos sabem que nós somos bastante explosivos, mas em sala fechada, procuramos sempre ter o maior cuidado, o maior zelo no trato naquilo que é dessa casa. Mas pedir a Deus, então, foi o que eu resolvi aqui comigo, enquanto ouvi os senhores vereadores falando, agradecendo o vereador Vadim pelas palavras também. Mas, enfim, eu decidi, ao invés de fazer esse tal discurso, que poderia constranger muita gente e colocar situações difíceis, inclusive no município como um todo, já passada a eleição, não vai mudar nada mais, poderia até fazê-lo. Mas, enfim, eu optei em pedir a Deus que ilumine essas pessoas. Vou falar uma palavra que eu não gosto de ser citada nesta casa, porque eu respeito por demais esta casa. Esses canalhas que dormem e acordam com veneno no corpo e na alma. Eu queria que Deus desse a luz para essas pessoas, independente se vou continuar aqui, se não vou, se o grande vereador Safera não vai votar, independente de qualquer situação, são todos competentes, mas ao invés de eu esclarecer uma série de situações e dar nomes a muita coisa, eu estou optando hoje, vou frisar novamente, em desejar a luz a essas pessoas. Que Deus dê a luz merecida a essas pessoas. Porque eu não posso imaginar que as pessoas sejam tão más assim. Não é possível. Não é possível. Eu não sei abraçar ninguém se eu não for amigo. Eu não sei. Eu aprendi isso com meu pai e com minha mãe. E eu recebo muitos abraços que vêm com um punhal junto. Mas, enfim, faz parte do jogo político, do ser humano, do baixo ser humano. Realmente hoje eu não estou como sempre estou, graças a Deus, preparado, mas hoje eu não me sinto como tal, como eu disse a todos vocês. Mas essa questão, voltando à informação, a questão das informações, para tirar o foco, eu gostaria de saber como é que nós vamos fazer a casa para informar a população. Porque o Executivo tem prerrogativas e artifícios
independente, o executivo como um todo, não é esse ou aquele prefeito, para mim, quando eu falo executivo, fazendo uma análise do Estado, ele tem essa prerrogativa e, de repente, esta casa vem fazendo há algum tempo esse trabalho e sou acusado, no meu período, de fazer propaganda de mídia da minha pessoa. Eu comentava com Vossa Excelência há pouco, e muitos vereadores me chamaram a atenção, Vossa Excelência, o vereador José Claudio Messias também sempre me cobrava isso, que eu deveria dar entrevistas. Os senhores jornalistas muitas vezes reclamam do atual presidente por não dar entrevista. Enfim, são coisas antagônicas. Eu não entendo, então. Se tem alguém avesso, não por não saber me pronunciar, me posicionar, todos sabem que isso não é dificuldade minha, mas sempre fui avesso a isso. Não usei o cargo de presidente da Câmara em nenhum minuto para me promover. Aliás, sempre designei e sempre passei aos companheiros, o vereador Fred Inês, por muitas vezes, tantos outros que assim se habilitaram, tiveram a representação da casa em suas mãos, em sua voz, em sua presença, e, de repente, sou acusado de fazer propaganda pessoal. E a divulgação da Câmara, tanto cobrada hoje aqui pelos senhores vereadores, vereador José Alberto Nunes, que o povo não sabe, e eu sei, porque estive também em muitas residências, é chamado de não interesse público. Então, são situações que nos colocam, de certa forma, impotentes, e que, ao término do pleito eleitoral, ao invés de eu estar comemorando, como outros estão, e assim deve ser mesmo, e os meus amigos estão, os meus companheiros, enfim, todos aqueles que têm algum sentimento por nós, algum calor humano, eu uso muito isso, eu estou muito chateado, muito magoado com tudo, com os falsos amigos, porque o inimigo a gente já sabe quem que é, mas os falsos amigos, aqueles que usam a mão de outros para nos atingirem. Então, gostaria de deixar esse pequeno desabafo, tenham bem em mente que é um pequeno desabafo, e talvez hoje eu tivesse até a possibilidade de tomar uma outra atitude mais radical. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Enfim, questão de ordem. Vereador Edivaldo Luciabel. Senhor presidente, eu acho que é oportuno, eu gostaria de pedir para Vossa Excelência, nós estamos falando aqui de uma campanha política, nós estamos falando aqui de quantas reuniões nós fizemos, nós praticamente visitamos todos os bairros de Ourinhos, principalmente a periferia, e nos impressionou a falta de informação a essas pessoas, principalmente aqui do Poder Legislativo. Eu fiquei impressionado de, em certos bairros, as pessoas estarem nos perguntando se é permitido entrar na Câmara Municipal. E eu vejo o que Vossa Excelência está passando. E nós precisamos divulgar os trabalhos do Poder Legislativo. É só dessa forma a população vai ter real conhecimento dos trabalhos dos senhores vereadores. Alguma coisa nós precisaremos fazer. Alguma coisa tem que ser feita. Se não através da imprensa, como Vossa Excelência está levando tudo aí agora, nós precisamos divulgar os trabalhos do Legislativo. É só assim que a nossa população vai saber quem são aqueles vereadores que realmente estão fazendo, ou aqueles senhores vereadores que não estão fazendo. O que está sendo colocado aqui em benefício da nossa população, seja através de indicação, requerimento, através de moção e principalmente dos projetos de lei, mas a falta de informação à nossa população, principalmente a mais carente, é muito grande. E nós precisamos fazer alguma coisa. E nós não podemos deixar só Vossa Excelência levando e acontecendo tudo o que está acontecendo. Nós precisamos estar junto. A população exige dos políticos transparência.
Então é necessário colocar, sim, o que se faz aqui na Câmara, através da ouvidoria, através da pauta de trabalho dos senhores vereadores. É preciso tudo isso chegar à nossa população. É preciso fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que Vossa Excelência tentou fazer isso. E poderia ter feito mais ainda. Mas nós precisamos fazer acontecer alguma coisa para que a população saiba mais, principalmente do trabalho do Legislativo. Muito obrigado. E desculpe. Bem, então, para encerrar, a parte não existe nesse momento. Uma mas, exceção, enfim, Excelência. É questão de ordem. Cada órgão de imprensa tem um público especial. Ninguém é obrigado a ouvir só determinada emissora ou ler só determinado jornal. E nem o Diário Oficial, eu não sei, a tiragem dele é mínima, né? Acho que é uma coisa para refletir. Questão de ordem, vereador Hélio Emiliano. Presidente, talvez até falando como, vamos dizer assim, como líder do PSDB. Mais uma vez, a sua capacidade política, determinada pela sua humildade nesse momento, de deixar os fatos serem melhor digeridos, para que não há ações de oratória mal interpretada. Nós temos, na história desta casa, começado por Vossa Excelência, vereador Messias, uma modernização do ambiente da tecnologia da informática, onde nós somos criticados. Mas, ao mesmo tempo, fomos elogiados por vários deputados estaduais que aqui estiveram. Lembra disso, o vereador Messias, Vadinho e os demais vereadores? Nós temos um departamento de propaganda, de jornalismo, hoje lá no Legislativo, muito bem preenchida pelo Carlos Pessoa. Eu acho que como a cidade já não é mais pequena, um gancho, entre aspas, da sua palavra, vereador Vadim, eu acho que tem que ter esse departamento. Porque todos nós, cada um falou da mesma forma, de palavras diferentes. Né? Ou seja, mas todos nós não colocamos a figura do vereador Vadim, ou do Messias, ou de Vossa Excelência, eu, ou a minha, ou de qualquer outro, Terezinha, Saferi, etc., Fred, Sivonei, doutor Salim, doutor Salmen. Mas todos, quando falamos em projetos que todos nós fizemos, da grandiosidade que foi os projetos dessa casa, foi colocado na única pessoa, a casa fez. Mas também tem que ter a figura do vereador, o que ele fez. Porque ficaria uma coisa muito antiético. Eu fiz um projeto quando eu fosse numa determinada visita. Não, a casa fez e todos isso, nós nos comportamos dessa forma nesses anos todos. Vossa Excelência, vereador Silvonei, foi pleno, dizendo que o prefeito é o que é hoje, porque esta casa teve a viga mestre na sustentação da sua qualidade de ação política, social, cultural. Abre-se um parênteses na questão social, esta fantástica vice-prefeita que eu acompanhe na sua reeleição. Mas é importante salientar que a cidade de Ourinhos já não é mais, sem menosprezar nenhuma outra cidade, já não é São Pedro do Turvo, faz tempo, já não é um Canitá, pelo amor de Deus, nada contra essa cidade, pelo amor de Deus, né? Mas é uma cidade que merece um lado profissional do jornalismo, que tem no ambiente do legislativo, mas eu acho que tem que ter. E não é folclore. A tecnologia está aí. Agora, as pessoas têm que ter, volto a insistir, a população oriense. É importante que eles tenham esse lado participativo de uma forma também plural, não específica, não própria. Eu vou lá. Eu acho que a população tem que participar realmente um pouco mais do ambiente político, do ambiente social, do ambiente da saúde e etc. Mais uma vez, senhor presidente, a sua humildade está muito engasgada na sua garganta.
Sou solidário à sua pessoa, porque a sua condução política nessa casa, nesses últimos anos, foi também perfeita. A sua ética também considerada no mesmo nível. Portanto, abre-se aqui uma discussão para os futuros vereadores, que todos estão aqui de parabéns. E os que ganharam, que vão substituir alguns de nós aqui, também estão de parabéns. Mas, principalmente, a população oriense está de parabéns no que foi essa democracia nesses dias 5, sem nenhuma outra consequência. Mas está na hora de um lado mais, vamos dizer assim, profissional, no que diz respeito a tudo que acontece no ambiente administrativo e legislativo nesta casa. O prefeito é o que é, porque damos suportes, quando na plenitude da sua coerência. Teria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Só para encerrar, então, sempre ratificando, eu ouvi 2 vezes esta questão do executivo, ou melhor, do governo, chegou onde chegou com os índices de aprovação visto no pleito, e em função da Câmara. E eu quero ratificar com essa visão e com esse raciocínio, até porque nos 3 comícios que eu participei, nos 3 eu defendi a instituição e defendi todos os senhores vereadores. E vou salientar mais, mesmo o vereador Silvonei Rodrigues, que faz parte da chamada oposição, de um grupo político de oposição, até mesmo, e me desculpe, eu citei no último comício da coligação do prefeito Toshio Misato como sendo uma oposição extremamente, não usei a palavra extremamente, uma oposição responsável. Então, quer dizer, procuramos sempre manter a casa como um todo e tentar mostrar à população que estava nos comícios o quinhão também de virtudes e de colaboração que a casa teve o sucesso desse governo. Então, eu acho que isso que tem que ser mais visto, não sei como fazer, porque ninguém trabalha de graça, né? Seja o médico, seja o engenheiro, enfim, seja o assistente social, seja a imprensa, seja quem for, o trabalho, quando não é solidário, ele tem que ser remunerado. Bom, enfim, nós teremos a oportunidade de tocarmos nesse assunto em outras sessões. Não havendo, então, orador inscrito, comunique que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 13 de outubro, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária. Muito obrigado.